Cadê as mulheres do Visual Kei? O Visual Kei é um dos movimentos culturais mais relevantes do Japão. Sua forma de criar um choque no sistema com sua psicodelia, violência e brutalidade marcou para sempre a história da música. Porém, quando eu fiz aquele meu vídeo lá falando sobre o Visual Kei, eu percebi que poucas bandas desse movimento eram formadas por mulheres. Tanto que eu recebi alguns comentários falando, cadê as mulheres? E realmente falha minha, eu deveria ter colocado mais no vídeo. Então vamos compensar hoje? Hoje é dia da gente falar de bandas exclusivamente femininas que fazem parte do Visual Kei. Oi, eu sou Henri, cineasta publicitário e não vou me maquiar em nenhum vídeo Visual Kei, não esperem isso. E seja bem-vindos ao Claquete Papel, projeto onde eu falo de cinema, anime, quadrinhos, música, tudo que eu tiver interesse. E vou logo adiantar aqui porque vai ter muito assunto hoje, então já deixa seu like, se inscreve no canal, manda pros seus amigos que gostam de Visual Kei. Se você puder ajudar esse projeto ou com o Pix aqui, você vai estar, enfim, ajudando esse projeto a se tornar vivo, qualquer quantia, R$1 ou até onde seu coração mandar. Ou também se tornar membro do canal, lá eu tenho uma aba de comentários exclusivo que eu falo com a galera, uma vez ou outra, a gente troca ideia de alguns vídeos que vão ter em breve, inclusive decididos por eles. E claro, se possível também votem em mim no Prêmio Best, o link tá no comentário fixado, enfim, vai ajudar demais a divulgar meu projeto. Agora, antes de eu começar a citar algumas bandas, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Por que poucas bandas femininas no Visual Kei? Desde o surgimento do Visual Kei lá nos anos 80, com bandas como X Japan, Zenlord e o Buckchick, o movimento foi amplamente liderado por homens, performando com uma estética andrógena ou glam. Como eu disse lá naquele vídeo, a proposta do Visual Kei era o choque visual. Então, o homem andrógeno, diferente tipo assim lá no palco, já era uma espécie de um confronto ao sistema, sabe? Isso também batia lá com o teatro kabuki, que era muito tradicional, o que é muito engraçado, o choque, na verdade, voltar a algo muito tradicional e clássico. Mas no teatro kabuki a gente tinha muito homens interpretando mulheres. As mulheres não eram permitidas nesse início nas peças. Tanto que a gente tinha um termo para isso, Zonagata, que eram os homens especializados em interpretar mulher no teatro. Só que ao mesmo tempo, muitos desses homens das bandas Visual Kei são héteros e tudo mais, e só se vestem daquela forma para criar aquele choque. Ou como o próprio Hizaki, guitarrista do Versailles, diz, aquele é somente seu uniforme de trabalho. ここまでですね、はい、きらびやかな衣装で来てくれたゲストはこの番組でもちょっと久しぶりで、ありがとうございます。ですか。そうなんですか。はい、もうちょっと目を奪われてしまいましたが。E a gente também tem um ponto que as mulheres acham esses homens bonitos, então, de certa forma, elas consomem como aqueles seus ídolos não só como um reflexo de como elas gostariam de parecer por causa de uma moda, uma vestimenta, mas também acham bonito e acabam se tornando personagens de desejo para elas. Enfim, isso aqui renderia um vídeo só dessa discussão e eu acho que eu não tenho tanto conhecimento para me aprofundar mais, então qualquer opinião que você tenha, deixa nos comentários, eu acho muito interessante conversar sobre isso, eu acho que rende bastante. Mas vamos indicar algumas bandas agora? Danger Gang foi formado em 2004 apenas por mulheres. O grupo é conhecido por misturar essa estética glam mais colorida com Visual Kei e criar uma coisa muito única. Elas têm uma sonoridade que lembra muito punk, com hardcore e alguns elementos da batida pesada do heavy metal. E os vocais são uma coisa única, porque em alguns momentos a gente tem um canto mais limpo, revezado com gritos e uma performance muito expressiva. Danger Gang, eu confesso que foi uma banda que eu conheci muito por causa desse vídeo, e eu acabei gostando, foi um dos motivos de demorar, porque eu ouvi muitas músicas delas. Então vamos lá, algumas das minhas músicas favoritas da Danger Gang são... A Danger Gang foge da estilização mais andrógena e vai com um visual mais feminino, entre aspas, misturam os elementos mais chocantes do Visual Kei. Tem um pouquinho de sensualidade, mas também um pouco de agressividade visual. E eu recomendo muito vocês conhecerem. Agora para a próxima banda. Gabriel foi formado em 2010 em Tóquio e chamou a atenção por ser uma banda inteiramente composta por mulheres dentro dessa estética do Visual Kei. As suas músicas frequentemente trazem riffs muito marcantes e elas alternam essa delicadeza com uma certa agressividade.
A Gaglion, de certa forma, pra mim, eu acho que influencia muito o heavy metal feminino no Japão. Vi de vários outros movimentos que a gente veio a ter mais pra frente. Inclusive, se vocês quiserem saber, eu tenho um vídeo sobre a Baby Metal, que é um dos maiores expoentes dessa temática. E eu gosto muito do som da Gaglion, e eu vou recomendar 5 músicas delas pra vocês, sendo... Gaglion é isso, ela é rock, ela é punk, ela é metal, mas ao mesmo tempo ela é pop. É uma banda muito diferente que eu achei muito legal e recomendo demais pra vocês. Agora, tem uma banda que eu queria muito falar nesse vídeo, que é... Audilus é uma banda japonesa de power metal formada em Osaka em 2008. É uma banda que reflete uma proposta de misturar peso, mas junto com uma melodia mais suave. Elas são muito reconhecidas por serem pioneiras no movimento Girls Metal Band Boom, que destacou bandas femininas no cenário de metal a partir dos anos 2010. Como eu disse, a Baby Metal é uma das filhas disso e eu tenho um vídeo sobre elas aqui. Muitas de suas letras falam sobre autonomia, superação, perda, força e existência. Os seus figurinos misturam muito da estética lolita, com um pouco de gyaru, mas junto com aquela agressividade única do metal. Essa mistura criou um contraste visual sonoro ousado, visual delicado, feminino, mas com som mais pesado e intenso. A Audilus tem um tipo de música que eu gosto mais nessa vertente, então foi muito difícil de definir só algumas para recomendar, mas aí vão algumas das minhas músicas favoritas delas. Audilus quebrou vários preconceitos e várias regras da música. Elas são uma banda incrível. Criou uma ponte única entre o metal clássico, mas com uma mensagem e uma estética muito nova. E como eu disse, recomendo demais vocês conhecerem. E antes de eu continuar o vídeo, além de lembrar vocês de darem um like, também quero falar que algumas dessas músicas dessas bandas que eu estou citando, entre outras, vão estar numa playlist que eu estou fazendo no Spotify. Então, dê uma olhada no comentário fixado e espero que vocês gostem. Oi, ri da edição aqui, porque simplesmente estava eu aqui editando o vídeo, e aí nisso, né, indo de música em outra, eu descobri mais uma banda. Que eu falei, cara, essa daqui tá muito legal e eu acho que não pode faltar no vídeo. E como eu tenho toque e prefiro números ímpares, então que tal mais uma aí pra fechar certinho 5, né? E eu achei uma banda de Oshari Kei, né? Que é um subgênero do Visual Kei. Já falei um pouquinho sobre alguns desses subgêneros no meu vídeo, né? Sobre Visual Kei, que eu fiz com a minha irmã há um tempo. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Decola Hoping. Cara, eu achei pouca coisa sobre a Decola Hoping. Elas tiveram atividades de 2007 a 2013. E eu fico meio nervoso de falar coisa sem roteiro. Mas eu amei o visual delas, eu amei toda essa estética e as músicas são muito bacanas. Enfim, não vou fazer aqui uma listinha de melhores músicas, porque eu simplesmente pensei nisso agora e o vídeo vai sair amanhã, então, tipo assim, foi realmente última inclusão aqui, porque, cara, eu gostei bastante. E antes de eu ir para a última banda, que vocês já devem estar sabendo o que eu vou falar de algumas bandas, tipo assim, menções honrosas, que eu acho que não tenho muito o que falar, mas eu gostei de algumas músicas, que são... Teve a Goldeath, Desley Vision, Necronomidol, a Ali Project, entre outras que eu peço para vocês deixarem nos comentários para completar essa conversa. Agora vamos fechar esse vídeo com uma das melhores bandas de Visual Kei formada por mulheres. Tá na hora da gente falar da...
A X-Trace é uma das bandas mais marcantes quando a gente fala de visual kei formado por mulheres. E elas conseguiram sair somente da influência japonesa e fizeram sucesso de certa forma no redor do mundo. Em um cenário predominantemente masculino, a X-Trace emergiu como uma das primeiras bandas de visual kei composta apenas por mulheres. A vocalista Ju é conhecida por sua versatilidade vocal, alternando entre vocais melódicos e guturais muito intensos. O que confere uma identidade sonora bem distinta para a banda. Elas são conhecidas por sua estética visual gótica, com figurinos elaborados e maquiagem dramática, que complementam a atmosfera de suas músicas. Essa combinação de imagem e som cria uma experiência imersiva para o público, tanto em gravações quanto nas suas apresentações ao vivo. Muitas de suas músicas falam sobre identidade, solidão, perda, aceitação, temas universais que vão além do amor romântico. Muitas músicas têm um tom mais introspectivo, filosófico e emocionalmente carregado, o que as destaca do padrão do rock comercial. E essa foi difícil, mas segue algumas das minhas músicas favoritas da X-Trace. X-Trace se destaca por sua voz poderosa. Não estou falando só de voz vocal, mas a voz enquanto banda, sua mensagem, o seu existência já é incrível, sabe? É uma banda que tem uma maturidade, uma coerência muito forte e que eu acho que é obrigatória para qualquer fã de visual kei. E aquilo, nesse cenário tão masculino, não tô dizendo que essas bandas são ruins, eu adoro várias dessas bandas, tanto que eu citei no vídeo, eu acho que faltou sim eu ter citado algumas dessas bandas lideradas por mulheres e que marcam muito o cenário da música japonesa. Recomendo diversas delas pra vocês, já disse, se vocês quiserem mais, tem um link aqui no comentário fixado, com playlist. Se quiserem conhecer uma banda que não é de visual kei, mas é de metal feminino, eu tenho um vídeo aqui sobre a Baby Metal. E vocês já sabem, não esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui qual sua música favorita de alguma dessas bandas, se ficou faltando alguma banda nesse vídeo. Se inscreve no canal, manda para os seus amigos. Se possível ajudar com o Pix, vai ser de demasiada ajuda. Eu nunca sei pedir as coisas para vocês. E se possível também se torne membro do canal, isso vai ser incrível. E também vote em mim no Prêmio iBest. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima. Fora!